começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E essa semana começamos na segunda. Sim! E já começamos falando de mangá. Não é o foco de hoje, mas eu vou mudar a pauta sim, porque eu fiquei empolgado pra falar desse mangá. Porque eu sentei pra terminar de fazer a leitura que eu ainda não tinha terminado. E agora eu tô empolgado pra falar que é Gunsmith Cat Burst! Sim, vou falar desse mangá que rendeu algumas polêmicas por parte dos leitores chorões, ou não, né? Vai saber. Mas eu quero conversar com vocês alguns minutos referente a essa obra que é um chuchu. Primeiramente eu vou passar alguns dados técnicos, não é meu costume, mas nesse caso eu vou começar a fazer isso até para ficar mais fácil a dinâmica. O mangá, ele é escrito e ilustrado por Kenichi Sonoda, ele foi publicado na Afternoon de 2004 até 2008, tem 5 voluminhos, 54 capítulos. Aqui no Brasil, a JBC optou por duas formas de publicação, sendo a primeira delas no formato digital, em 5 volumes, que já está completo, se não me falha a memória, e no formato físico, que sairão 2 edições Big. A primeira já saiu, compila 2 volumes e meio, e a segunda vai compilar mais 2 volumes e meio, fechando assim a edição. Do que se trata Gunsmith Cat Burst, Paulo, você me pergunta, e eu respondo pra você com uma simplicidade imensa, dizendo que é basicamente mulheres B10, tiro e carro, porque é basicamente isso. A gente tem a Rayleigh Vincent, que é uma mercenária, e ela basicamente tem que fazer as missões dela de capturar criminosos. E junto com ela, na Gunsmith Cats, você tem diversas outras mulheres incríveis, e quando eu digo incríveis, vá por mim, elas são incríveis, no que a palavra se permite. E basicamente a missão que a gente tem na história, a missão principal dela, envolve capturar um cara que tá envolvido com os negócios, com os rolê errado. Só que nesse rolê ela acaba encontrando um cara também que não é necessariamente um mercenário, mas ele faz transporte, né? Ele também é um mercenário, de certa forma, que é o Ben Bandit, né? Ou Buster Road. E basicamente dá uma treta gigantesca envolvendo os dois. Eles se livram dessa treta e vamos para outras tretas que envolvem os personagens. Eu tô aqui resumindo, sintetizando de uma forma muito básica, porque não existe outra forma de eu te explicar Gunsmith Cats a menos dizendo que você basicamente vai ter que ler para você entender o nível de loucura. Eu quero sinalizar alguns pontos logo de cara, porque eu acho que eles são legais. Então eu vou tentar aqui, eu tô me perdendo, mas eu tô tentando me achar para manter o foco. O primeiro deles é basicamente assim: Gunsmith Cats Burst, ele funciona como uma continuação, uma sequência de Gunsmith Cats que foi lançado na década de 90, também pelo Kenichi Sonoda. Só que o Burst, ele funciona sem você precisar ter lido o prequel, né, o Gunsmith Cats normal. Se você não lê, você consegue ler o Burst normalmente, você não se enrola, você não fica perdido. É igual você ler os Bonelli, por exemplo. Vou dar um exemplo mais palpável para alguns. Para outros não vai ficar tão palpável porque nem todo mundo lê. Mas é basicamente você ler um Bonelli. Se você pegar o Martin Mystery, que a Mythos está lançando, por um exemplo, você consegue lê-lo sem necessariamente precisar ler o que foi lançado pela Globo, foi lançado por diversas outras editoras. Aqui funciona da mesma forma que isso. Você consegue ler sem precisar do antigo. Você consegue aproveitar o conteúdo que há no Burst sem precisar do Gunsmith Cats normal. Eu acredito que esse ponto ficou um pouco claro. Ficou bem claro. Se não ficou, tem uma caixa de comentários, tem minhas redes sociais que no final eu falo delas pra você ir lá e me perguntar. Eu ajudo você a sanar a dúvida. Tá, então por ser uma obra que ela não depende obrigatoriamente de você ter lido o que veio antes, se torna uma obra mais convidativa para novos leitores. Vale lembrar, que é um ponto que eu não falei lá atrás, que o Gunsmith Cats normal, ele teve uma série de ovas que foi exibida no Brasil. Agora quantos episódios são eu não lembro de cor. Tá, então assim, por termos uma série que ela não depende do seu prequel, e o prequel teve anime no Brasil, dublado, que se você procurar por aí, provavelmente você vai achar uma vez que são ovas. Então, você tem um fácil acesso ao que veio antes, pela animação. Então, uma vez que você tem esse fácil acesso, de certa forma, né, a internet tá aí pra isso, você consegue ler. Se você falar, mas eu quero ver o que veio antes. Tem os animes, vai lá, assiste o anime e depois vai atrás do Burst, porque o Burst é bom. E
O que eu tenho pra dizer do Burst especificamente, fora esse ponto, que eu acho que é o primeiro ponto, que é o principal. Porque foi um ponto que eu vi muita gente apegada. Nossa, mas eu vou pegar uma coisa que é continuação, sem ter um antigo, etc, etc, etc. E esse ponto também é outro que eu preciso dizer. O traço do primeiro, ele é datadaço. Eu tô com a Anime List aberto, inclusive, enquanto eu tô falando isso. E eu dei uma olhada na página do Gunsmith Cats normal. O traço é datado. Ele é um traço que ele cheira nos 90. Acho que vocês ouviram essa fungada minha assim, pra sentir esse cheiro de anos 90 total. O Burst, ele tem a pegada anos 90, só que ele tem um traço mais recente e funciona melhor com o público geral. O Cats, eu admito pra você que eu quero ler o Cats normal, o Cats, né, o primeiro, depois que eu terminar de ler o Burst, porque pelo menos eu já sei que a história é boa, não vou ficar com aquele negócio de, nossa, mano, é um traço noventista. Logo vai ter a pegada ali, talvez um pouco antes dos anos 90, porque é interessante isso, que eles têm essa pegada filmão de ação. Então isso é interessante eu salientar e eu ressaltar muito nesse podcast, porque eu tô aqui falando, mas pô, Paulo, você tá pegando muito nesse ponto. Eu acho que é o primeiro ponto que eu tenho que pegar, porque eu vi gente que reclamou disso. Então se eu vi gente que reclamou disso, é gente que fica com o pé atrás de conferir uma obra que é boa. E sim, eu também tenho que frisar que a obra é boa, porque a obra é boa. Senão eu não estaria empolgado para falar dela e eu provavelmente teria falado de outra obra. Mas voltando. Basicamente, um ponto que torna Gunsmith Cats bom, o Cats Burst bom, é o ritmo dele. Como assim o ritmo dele? Você me pergunta e eu te respondo da seguinte forma. Ele tem um ritmo muito agitado, muito frenético. A ação, ela ocorre de uma maneira muito linear e é muito boa. Você realmente fica preso nas páginas. Você tá lendo e você fica empolgado, você se anima realmente assim quando chega o ponto da história real. Tanto que eu sentei hoje realmente, porque eu tô com muita coisa pra ler, como eu ultimamente tô muito tempo em casa, eu não consigo focar realmente pra ler. Hoje eu sentei e falei, não, vou sentar e vou focar pra terminar de ler o Gunsmith Cats. Eu terminei rapidinho, porque é uma obra que você senta, se você sentar e falar, eu vou ler, a versão física, por exemplo, dá umas 500 páginas. Você lê as 500 páginas brincando. Porém, você tem aquele ponto. É uma obra de 500 páginas. Então, às vezes, você não vai querer ler de uma tacada só. Então, é interessante você ler sabendo as divisões. Por exemplo, o primeiro volume, ele vai até o capítulo 7. O segundo, acho que vai até o capítulo 16, mais ou menos. Vamos colocar 16. 16, 17. E os últimos já vão compreendendo aí o volume seguinte, que é metade do volume 3. Então é legal que você vai vendo como a história vai se desenvolvendo e como os cliffhangers que eles puxam para que você queira ler são bons. Porque sim, tem cliffhangers excelentes. O cliffhanger que encerra esse primeiro volume físico, inclusive, é um cliffhanger que você fica, eu quero ver isso. É um bom gancho, é uma boa puxada assim para você olhar e falar, vou seguir lendo. Entende? E isso é uma coisa maravilhosa, porque você realmente se pega empolgado, você se pega realmente ali envolvido com os casos que as meninas do Gunsmith Cats se envolvem. Porque sempre que a Riley tá envolvida, todas as outras vão estar envolvidas de alguma forma. A Becky, a Misty, a Mai, elas estarão ali naquele rolê. Nos casos que aparecem aqui, inclusive, né, que são, na verdade, um grande caso salpicado, a gente tem muita participação do Ben, né, do Ben Bandit. E é bem interessante como ele é um personagem masculino que traz um contraponto de mais louco, mais insano, sendo da mesma profissão que a Riley. E isso é muito legal, isso funciona muito bem dentro da narrativa. Você consegue, não é se apegar aos personagens nesse caso, você consegue gostar deles. Mesmo sabendo que a profissão deles é uma profissão que, em linhas gerais, não é muito correta, né? Porque são mercenários, etc. Mas é muito legal, funciona. E a questão que eu falo quando eu falo assim, é muito tiro, carro e mulher badass, é porque as minas do Gunsmith, né, do Gunsmith Cats, elas são badass. São boas com armas, são boas para informações, para buscar informações. A Becky, ela é uma mina inteligentíssima. Ela consegue achar qualquer informação, ela é muito boa em pesquisar informação, tanto que ao longo da história são 2, 3 vezes que eles precisam que ela pesquise algo e ela pesquisa.
A Michi também é bem habilidosa. A Mai tem lá suas habilidades de conseguir ver as coisas, entender de carro. Isso é muito legal. E a Riley é uma excelente atiradora. E isso também é foda. Muito, por sinal. Então, a história por si só pelas personagens, ela já se sustenta pela trama em si. Que é um grupo, né, sendo que a principal cara delas é a Riley, de mercenárias. Funciona melhor ainda, porque dá uma consistência a mais. Porque a gente pensa que não, mas existem diversas organizações, empresas que estão envolvidas com diversas coisas erradas, etc. E existem pessoas que vão lá, um funcionário, um cara da diretoria que vai lá, faz uma merda e os caras não querem envolver polícia, eles acabam envolvendo alguém que aceita money, né, pra fazer. E isso é bem interessante, porque é uma estética também bem noventista, se você parar pra analisar. Que existem filmes assim, né, de mercenários que vão lá e a gente vai fazer aqui o serviço aqui que a polícia, por exemplo, não pode fazer. É uma pegada bacana, uma pegada que realmente remete muito a filmes de ação. Tem, né, cenas incríveis de perseguição, inclusive a arte vale destacar. Como eu disse, do Greensmith Cat Bush, a arte ela não é datada, ela é linda. O visual é maravilhoso, tanto para personagens quanto para carros. Que por sinal, o Sonoda Sensei, ele entende muito de carro. Eu não entendo bosta nenhuma, então ficava meio perdido quando ele começava a falar a marca dos carros. Mas ele entende muito, e isso para essa obra funciona. É sempre bom lembrar isso. Quando você tá pegando uma obra que ela tem armas, ela tem carro, você entender como funciona essa questão de armas e como funciona a questão dos carros é essencial. Porque você não faz nenhuma gafe pesada, você não comete cagadas. E isso é muito legal porque tem um capítulo, inclusive, que logo no começo a Riley tá no stand de tiro e o pessoal tá atirando. E teoricamente o que ela tem que fazer é deixar o pessoal gastar bala, mas ela vai e começa a ensinar os caras a atirar direito. Fala, não, mas você não pode fazer assim, porque é muito efeito de filme. Você também não pode fazer assim, porque você vê muito assim em filme, só que isso pode gerar um problema assim, assim, assim. Ele explica tudo. E isso é muito legal. Porque você vai vendo que é uma personagem que ela entende do que ela tá falando. E ela é uma personagem incrível, né? Porque ela entende do que ela está falando. E porque ela realmente mostra que entende. Não é uma personagem que ela é criada e no currículo dela tá lá. Ah, ela é uma excelente atiradora. Mas na hora de atirar ela erra muito. Entendeu? Ela é uma excelente atiradora, mas ela não entende nada de armas. Fica meio dúbio. Aqui não, ela realmente entende do que ela tá falando. E isso funciona de uma maneira incrível dentro da trama. E isso funciona dentro da trama também. Eu tô repetindo muitas coisas aqui e eu tô me rachando com isso. Então, assim, é legal você ver a forma como ele faz o trabalho. Além disso, você também tem que entender que dentro da história você tem lá, você tem um primeiro caso, né, que envolve um membro da diretoria da empresa, que ele tá envolvido num rolo. E nisso a Riley se envolve, o Ben se envolve, né? E eles vão tentando desregular isso. E se envolve o carro da Riley, o primeiro carro dela, que é um GT Shelby. No final, quando isso se resolve, a gente fala, putz, agora vai trocar de aventura. Teoricamente não troca, porque o grupo que aparece na história seguinte, ele tem um certo envolvimento com o que aconteceu antes. Só que aí surge outro personagem que é um policial malucaço, que ele quer porque quer dar um fim no nosso querido Road, né? No nosso querido Ben. E aí a gente fica, bem coisa por aí. E aí realmente empolga mais, porque você vai ver, no fim das contas, você termina o volume. Você começa o volume naquele pique de filmes noventistas de pou, e você termina num pique Velozes e Furiosos, e você fica, carai, isso sim é uma coisa de ação. Vale uma ressalva, que eu quero fazer essa ressalva, mesmo sabendo que talvez muita gente discorde, que no começo do volume, mais precisamente antes da história realmente começar, nós temos 3 capítulos de one-shots. São 3 one-shots diferentes, aventuras realmente isoladas. Só que essas 3 one-shots, elas são chatas. Elas realmente são, tipo, chatas. São legais, elas são boas porque elas complementam o universo da história e são boas pra introduzir os personagens. Só que eu admito que as duas vezes, tanto quando eu li no digital quanto eu li no físico, eu olhei e falei, é chatinho. Porque não é um negócio, tipo assim,
ele tende a ter uma trama coesa, né? Pra te prender ou que vai ter algum furo ali. É mais realmente pra te apresentar os personagens. Então é um negócio que pra mim não colou muito. Pra você que tá ouvindo, pode colar. Pra mim realmente não funcionou. Ok. O meu saldo geral, porque eu fiz 2 resenhas, inclusive eu tô gravando isso no mesmo dia que eu lancei a resenha, a resenha do volume físico. O meu saldo geral é que Guns Meet Cats é uma obra legal, é uma obra que sobreviveu muito bem ao tempo, né, de publicação, porque se a gente for considerar já faz aí mais de 10 anos que saiu, né, a série já tem mais de 10 aninhos. E ela sobreviveu, ela rende bem, ela tá durando. E daqui a algum tempo vai fazer 15 anos que existe essa obra. E eu posso dizer que pra quem gosta de séries de ação, tal, é uma série que surpreende bem. Eu sou uma pessoa que fui com expectativas neutras e admito que estou saindo com expectativas bem positivas, tá? Eu tenho essa pequena ressalva, como eu disse, do primeiro volume não, do começo do coisa das one shots. Só que em linhas gerais, mesmo se não tivesse os one shots, esse primeiro volume teria sido literalmente um negócio delicinha pelo entretenimento, pela diversão que ele gera. Por esses one shots, ele ainda é delicinha, mas os one shots existem, então é um delicinha com uma ressalva. Vale você ler one shot quando você comprou seu volume? Vale muito. Mas pra você conhecer os personagens até antes de ir, porque assim, é uma leitura que você vai, é uma leitura fast food, é pra você ler rápido mesmo, e você vai lendo rápido, você vai vendo que o ritmo é muito frenético, tal qual qualquer filme de ação, só que as one shots elas são boas pra te introduzir nesse mundo, mesmo sendo mais arrastadas e mais pesadinhas assim no quesito conteúdo que tem, beleza? Só fazendo uma última lembrança, né, eu falei bastante da série, falei que eu recomendo, se você tá atrás de uma série de ação, etc. Só que vale uma lembrança. Ah, Paulo, mas o valor é caro. Porque atualmente o valor de capa é o valor de R$ 62,90. Se eu for no Japorama e der uma chorada, acho que os meninos conseguem ver alguma coisa pra sei lá. Estou falando que eles conseguem ver um desconto de R$1.000 pra você? Não. Mas quem sabe uma chorada, ver se eles conseguem ver pelo menos uns 5% pra vocês lá, né? Vê lá com eles. Mas assim... Ah, Paulo, mas mesmo se eu conseguisse um desconto de 5 ou 10, de 5% num Guns Meet Cats, eu ainda não pegaria o físico. Pega o digital, cara. O digital tá completo, inclusive. Você pode ler a série inteira em 5 volumes no digital. E aí você leu os 5 volumes no digital. Eu quero ter isso físico. Já aproveita que em breve deve sair o 2. Já pega os 2 juntos e ó, fio. Ripa na chulipa. Agulha na bala e vai. Porque essa é uma obra que ela vale você conferir. Ah, Paulo, mas... pega a primeira edição digital. Pega a primeira e lê. Mas pega, vai lá e compra. Ah, mas pra que eu vou comprar se eu posso ler de graça? Primeiro que você compra, você tá ajudando o autor e você tá ajudando a editora. Segundo que o preço do digital tá bem acessível. Pros padrões assim de mangás hoje em dia. Tá saindo, se não falha a memória, R$12,90, mas vira e mexe pipoca a promoção na Amazon, fica por uns 11 quebradinhos lá. Então assim, você tá ajudando o mercado editorial de forma geral. E você tá lendo uma obra que você vai ver que você vai gostar. Quando chegar no final, no gancho, né, final ali, você vai falar, putz, eu quero ler o próximo. E você vai correr atrás do próximo. Acredite em mim, tá? É basicamente isso que eu tenho pra dizer pra vocês sobre Guns Meet Cats. Como eu disse, tem resenha lá no meu Insta. Se você olhou e falou, putz, Paulo, você falou bastante da série, eu gostei, mas eu ainda não entendi muito bem alguns pontos da questão de ser continuação, etc, de funcionar. Como eu disse, tem minhas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo. Né? Meu Instagram, que é o sr_raposo, o paulo.raposo@outlook.com, que é meu e-mail, o paulo_raposo, que é o meu Twitter, tá tudo aqui embaixo. Vai lá, me manda mensagem, dessa vez eu inclusive, vou tomar vergonha na minha cara, vou deixar meu CC, meu Curioscat aqui embaixo. Se você também quiser perguntar de forma anônima sobre a série, pode perguntar. Eu estou à disposição para responder também, na medida do que eu souber, porque eu tô conhecendo a série agora. Certo? Lembrando sempre, o Comentando no QG é um podcast semanal. Essa semana, graças a Deus, tá saindo segunda, quarta e sexta. Estamos tendo 3 episódios. Semana que vem também teremos 3 episódios, porque, né, é comemorativo. Semana que vem. Só vocês olharem o número, é uma comemoração. E muito provavelmente essa semana pode ser que tenhamos especiais nessa semana e na próxima.
Que isso também fique bem claro pra vocês. Eu não vou prometer nada essa semana, porque eu tô correndo pra fazer esses episódios padrões. Lembrando também, pra não esquecer, o Comentando, ele é um podcast que ele sai toda semana. E quando ele sai 3 dias da semana, ele sai segunda, quarta e sexta. Quando são 2 dias, quartas e sextas. Sempre ao meio-dia, quando atrasa que ocorreu algum problema de internet ou de correria. Mas acredito que eu consiga resolver essa questão também em breve, sempre sai nesse horário bonitinho. E o Comentando tá nos seguintes agregadores: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Tá no Anchor, que é o nosso principal agregador. E além de estar no Anchor, tá em alguns outros que também tá lá no Anchor, linkado pra vocês olharem. Tá no Overcast, eu sei que no Overcast tá e tem bastante ouvinte. Tem uma considerável quantidade de ouvintes de lá. Tá, gente? Mas é basicamente isso. Não deixa de me seguir nas redes, não deixa de indicar o podcast pro coleguinha. Você pode indicar, inclusive, esse, pra aquele coleguinha que tá em dúvida. Tá, putz, será que eu leio o Games Midcats? Indica esse, que é de dar uma olhada. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!